Sejam muito bem-vindos ao Dia de Pet Podcast. Sou o Márcio Espinosa, host do canal, e aqui a gente vai mostrar os bastidores deste mercado. Vamos levar informação para você. Então se liga aí, se inscreva no canal, clique no sininho e vem comigo. Todo dia é dia de pet, é carinho, é cuidado, é amor sem reset. Para elevar o nível do nosso mercado, hoje eu converso com a maior autoridade do setor no nosso estado. Ele comanda a organização que é o alicerce de milhares de veterinários e clínicas gaúchas. É um prazer receber aqui Mauro Moreira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, presidente. Olá, Márcio, nós que estamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, né, se comunicando com os teus telespectadores aí e também com os profissionais aí que eu tenho certeza que assistem o teu programa. Presidente, antes de a gente entrar nas nossas famosas perguntas, eu queria saber a história pregressa do presidente. Natural de Passo Fundo, como que escolheu, como chegou a veterinária na tua vida? Bom, primeiramente, né, Márcio, a gente tem de dizer que a caminhada nos leva aos caminhos, né? Então, minha formação foi na Universidade de Passo Fundo, tive a oportunidade também de estar 1 ano e meio cursando a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E isso nos trouxe, né, um leque de opções e principalmente o conhecimento da profissão, não só na minha região, mas também aqui na região de Porto Alegre. Fui presidente da Associação dos Médicos Veterinários da minha cidade, que é uma associação que é regional, que se chama ANVEP, né, ao qual tem 35 anos de existência, e nós lá, através dessa associação, nós realizamos diversos eventos com vários profissionais, e ali nos deu um suporte muito grande, né, de poder replicar isso em nível estadual. Então a nossa conduta e experiência a nível de conselho veio com essa experiência que nós tivemos à frente de uma associação que era apenas regional, e depois de 7 anos, nós colocamos o nosso nome à disputa aqui no Conselho Regional, com outros 15 colegas que fazem parte da nossa diretoria. E nós tivemos um êxito, né, na primeira eleição. Hoje já estamos na reeleição, né, o primeiro ano da nossa reeleição. Mas eu posso te dizer que foi um grande desafio, né, um desafio que nós não planejamos, mas a caminhada classista, a caminhada de querer estar junto com os colegas, querendo saber as suas dores, foi isso que nos trouxe até aqui, né. E eu acho que o grande diferencial da nossa gestão, Márcio, é que nós temos representantes de todas as regiões do estado. Então, dentro da própria diretoria ao qual eu faço parte, nós temos representantes da Serra, da Campanha, do Planalto, das Missões, da região central do nosso estado, e nós realizamos uma vez por mês a nossa reunião mensal. E como é bom, né, nessa reunião, cada lugar do estado trazer as suas demandas e as suas dores, para que a gente possa, né, criar esse grande debate do que é a medicina veterinária e a zootecnia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então essa caminhada realmente ela veio, né, nós estamos, vamos dizer, no 4º ano, cheio de desafios, já conseguimos realizar muita coisa que nós tínhamos planejado, mas tenho certeza aí que nós vamos poder entregar aí para os próximos anos ainda mais coisas que estão aí dentro da nossa programação. Presidente, tu fosse eleito por 3 anos, é um triênio. Como é que funciona a eleição? A eleição do conselho, né, é uma eleição que todo profissional é obrigado a votar, né, a nossa eleição ainda é obrigatória, todo profissional inscrito no conselho, né, e que ela elege os seus representantes para cada 3 anos de mandato. Então já cumprimos o primeiro mandato e conseguimos a nossa reeleição. E a nossa reeleição, Márcio, veio com 80% de aprovação. Então nós ficamos muito felizes por nós ter realmente conseguido, né, que o profissional entendesse a importância do nosso trabalho e também a confiança que ele teve em nos dar essa porcentagem muito grande. Mas também nos traz um grande desafio, né? Porque eu digo, quanto mais confiança, quanto mais responsabilidade, é maior o desafio da gestão. Porque nós não podemos errar, nós temos que trabalhar unidos, nós temos que trabalhar com o norte da nossa profissão, mas nós estamos trabalhando muito sério aqui no CRMV do Rio Grande do Sul, e o CRMV do Rio Grande do Sul, Márcio, ele é o 01 do Brasil.
né? Todo o sistema de conselhos regionais teve a origem aqui no Rio Grande do Sul. Então, hoje nós estamos em 27 estados, mas o 01 do Brasil é aqui no Rio Grande do Sul. Então, como gaúcho, né, nós temos aquela coisa sempre de ostentar a nossa iniciativa, né, e proatividade. Nós estando no CRMV 01 nos traz muita responsabilidade de estar à frente. Então, só continuando a tua resposta, o veterinário ele vota a cada 3 anos, né, tem direito de votar, e depois de 3 anos nós teremos de novo a eleição e a reeleição, né, como foi nos dado aqui. E depois desses 2 anos eu não poderei mais estar à frente do conselho e abriremos aí a oportunidade para que cada colega inscrito possa escrever a sua chapa e estar também executando o trabalho que nós estamos executando hoje. Presidente, tu teve uma participação muito de extrema importância, muito importante nas enchentes. Conta para nós um pouco como foi essa liderança, essa participação. Então, a minha gestão, eu sempre falo, Márcio, nós tivemos 2 situações durante a nossa gestão. A primeira foi a calamidade que aconteceu na região de Lajeado, antes mesmo de ter acontecido essa grande inundação, vamos dizer assim, aqui em Porto Alegre, que lá nós já vimos o tamanho, né, da proporção que naquele momento ocasionou naquela região de Lajeado. Então, naquela região de Lajeado, nós já estávamos preocupados porque afetou cerca de 500 a 600 médicos veterinários e zootecnistas que tinham estabelecimentos comerciais, que atendiam a campo. Então, nós tentamos lá, através do conselho, dar um pequeno suporte junto com o Estado àqueles profissionais daquela região. Mas mal sabíamos nós que 1 ano e meio depois aconteceria em Porto Alegre a maior tragédia climática do Brasil. Nós estamos falando, Márcio, eu posso dizer sem erro de dúvida que é considerada a maior tragédia do Brasil pela região e a população que atingiu, né? Nós estamos falando que na região, e eu me lembro como se fosse hoje, eu vim para uma reunião em Porto Alegre, antes de começar a chuva, né? Eu vim da minha cidade, de Passo Fundo, para Porto Alegre, e não consegui mais sair de Porto Alegre. Começou a chover, chuvas, nós estávamos preocupados, depois veio a primeira ação das chuvas foi o corte de energia, depois faltou a água. Terceiro momento, eu me lembro que eu estava no meu apartamento, faltou também a internet. E ali a gente começou a se preocupar. Opa, já não temos luz, não temos água, não temos internet, a coisa está séria. Nós recebemos ligações de todo o Brasil pela preocupação e de imediato nós fizemos um grupo de trabalho, né, chamando os profissionais que estavam naquele momento aptos a virem até o conselho e nós criamos um grupo gestor de crise, ao qual no final de semana mesmo daquele primeiro início das chuvas, nós acionamos o Conselho Federal através da nossa presidente Ana Elisa, né? Nós fizemos uma reunião com ela em nível nacional, ao qual nós solicitamos um apoio do Conselho Federal para que pudéssemos chamar os médicos veterinários de todo o Brasil para estarem aqui. Então foi pela primeira vez, e isso é um marco histórico, que os conselhos se mobilizaram em uma ação que visasse, né, o acolhimento, o abrigamento desses animais. Então foi realmente algo inédito. E nós, através do Conselho do Rio Grande do Sul, recebemos mais de 1.000 médicos veterinários que vieram de todas as regiões do nosso país, até de fora do país nós tivemos profissionais que vieram, e nós tivemos que fazer a gestão dessa crise. Então nós tínhamos abrigos na região metropolitana, na região da Serra, em outras regiões que também tinham sido afetados, e nós tínhamos que fazer esse controle. E nós tomamos conta, Márcio, do maior abrigo que teve durante as enchentes, que foi o abrigo que nós demos o nome depois de Palmira Gobi, na cidade de Canoas, que chegou a abrigar quase 3.000 animais. E quando a gente fala em abrigo, as pessoas acham, mas existia um abrigo? Não, não existia nada. Foi construído no meio do barro, da lama, abrigos de última hora. Que não tinha aonde
colocar os animais, não tinha mais suporte né, para aquele momento. Então foi criados galpões com estruturas metálicas, os galpões que existiam lá foram reformados. Tudo isso se deu muito pela ação da população, das ONGs, dos veterinários, da sociedade que naquele momento deu a sua contribuição. Então foi um momento muito emblemático, porque eu posso dizer assim, porque uniu, né, os profissionais com a população, e o único benefício, né, que era realmente que aqueles animais não morressem. O que fica de legado dessa experiência para o setor veterinário? Bom, o grande legado, Márcio, e isso nós já cobrávamos até mesmo desde a primeira tragédia que aconteceu em Lajeado, e eu sou do setor público, né? Faltou falar isso na minha apresentação. Eu sou servidor público municipal e também já trabalhei na Secretaria da Agricultura do Estado. E o que falta, e falta muito ainda, que nós estamos vendo ainda e cobrando dos órgãos oficiais, é uma política pública voltada a desastres. Nós não podemos mais, se acontecer novamente, e a gente, como gaúcho, a gente não pode mais falar que não vai acontecer, né? Nós temos é que estar preparados. Então, muitas das ações que a gente gostaria que estivesse acontecendo, como planejamento, o que que nós temos que saber, Márcio? Se hoje acontecer uma grande tragédia aqui em Porto Alegre, ou em qualquer região do Rio Grande do Sul, quem nós devemos acionar? É a Defesa Civil, é a Secretaria da Agricultura, é o Meio Ambiente? Nós temos que saber. Quem vai ficar responsável se isso acontecer pelo depósito de ração desses animais? Quem que vai ficar responsável pelos medicamentos que são utilizados? Isso na saúde humana, isso nós já temos esse regramento, toda essa estrutura já, vamos dizer, concretizada. Mas para os animais ainda não tem. Então eu me preocupo muito, porque muito se deu o salvamento desses animais pela ação da sociedade. Porque pouco se viu da estrutura pública, porque eles não tinham uma estrutura, até mesmo porque não existia essa estrutura. Então, muito se deu das pessoas tirarem dinheiro do bolso, de tratamentos, de doações de ração, de medicamentos, mas isso já passou. Então, nós temos que trabalhar agora com algo realmente que seja voltado a uma política pública, que tenha dinheiro, que tenha treinamento. Nós, através do conselho, nós mandamos 3 ou 4 profissionais, 4 profissionais para treinamento com equipes especializadas de Minas Gerais. Mas não era nós que deveríamos estar fazendo, apenas fazendo. Deveria ser o Estado, deveria ser os municípios. Os municípios têm que ter um plano de prevenção. Nós vimos também que os municípios não sabiam o que fazer naquele momento. Então é isso, né? Que tudo isso que aconteceu sirva para que nós possamos ter realmente uma construção de uma política pública, e uma política pública séria, não aquela política pública eu digo, de eleição, né? Porque hoje nós estamos à véspera de eleições, aí parece que tudo surge da cartola do mágico, né? As sugestões e as soluções. Mas uma política pública, e principalmente muito séria, como é uma política pública de desastre, ela tem que ser anos pensado, e pensado com muita técnica. Já plantou a semente, já deu o start nela. Já plantamos, já estamos cobrando, né? Porque como conselho nós temos a obrigação também de notificar os órgãos públicos, né? Daquilo que a gente vê que ainda não foi feito. E tenho certeza aí que nós possamos aí ainda, há tempo ainda, de construir essa política pública. Vê se esses números estão certos, ó. O conselho, sob o comando seu, ajudou a coordenar o resgate de mais de 20 mil animais, a distribuição de centenas de toneladas de ração, medicamentos e a mobilização de mais de 500 veterinários voluntários em todo o país. Procede. O único dado que não está certo é que é 1.000 veterinários. Aí 1.000 veterinários. Porque, Márcio, como eu falei, nós saímos da esfera de conselho. Nós pegamos autorização com o Conselho Federal. Isso nós vimos também e com outras esferas de governo, até mesmo o presidente da República esteve aqui, que nós deveríamos ultrapassar os limites legais. Porque como conselho, eu não poderia prestar serviço. Está na regra clara da nossa entidade, que é fiscalizar apenas. Mas naquele momento tão importante para o nosso estado, nós começamos a prestar serviço também.
Então, nós cuidamos desse abrigo, nós trouxemos, através do nosso contato, o Hospital Veterinário de São Paulo, que teve há mais de 35 dias nesse abrigo. Ele montou uma estrutura de um hospital no meio do barro, da noite para o dia. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu recebi uma ligação às 7 horas da manhã. Ah, que o secretário de saúde de São Paulo quer falar contigo. Naquele momento eu pensei que era pegadinha, porque era aquele momento que estavam dando golpe de Pix, estavam fazendo N situações, né? Eu disse, bom, então me passa aí que eu vou falar com ele. Ele se apresentou, era o médico, agora não vou me lembrar o nome, o secretário de saúde de São Paulo, e disse que queria ajudar os animais aqui no Rio Grande do Sul, e de que forma ele poderia ajudar. E nós falamos que poderíamos trazer uma estrutura que eles tinham à disposição, que era um grande hospital, e nós colocamos essa estrutura lá em Canoas, porque era o local que mais acolhia animais naquele momento. Então foi muito importante, né, essa ação, e nós também criamos, e eu quero aqui agradecer muito ao colega Henrique Noronha, na cidade de Viamão, nós criamos um grande depósito de ração, tanto para pequenos animais como para grandes animais. Então nós recebíamos carretas 24 horas naquele depósito e mandavam não só para a região metropolitana, mas para outras regiões que também tinham sido afetadas, né. Então realmente foi uma ação muito grande, né, e que levou muito trabalho, né, mas nós temos a certeza que a nossa parte, como cada um fez a sua parte, eu acho que nós conseguimos dar o recado. Qual é o efetivo hoje do conselho? E o que precisa? Qual é a quantidade de pessoas? Qual é o efetivo e qual é a quantidade de pessoas que precisa para fiscalizar? Nós temos hoje, com os cargos permanentes e os cargos de confiança, nós temos 62 servidores, nós temos 5 regionais no Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Caxias, Bagé, Pelotas e também Porto Alegre. Então, as delegacias que nós chamamos no interior do estado, nós temos um fiscal e um assistente. Então, esses fiscais ficam encarregados por essas regiões. Nós estamos falando hoje em 8 fiscais, né? Nós precisaríamos, se nós quiséssemos, vamos dizer assim, ter o número necessário, mais, no mínimo, mais 8 fiscais, para que nós pudéssemos, né, abranger maiores regiões e estar até mesmo presente em maiores regiões. Mas nós vimos hoje, com o apoio da tecnologia, nós vamos conseguir alcançar esses objetivos, porque hoje nós estamos vivendo um novo momento, e um novo momento até na fiscalização que é feita. E é bom salientar, né, Márcio, quem é o profissional, isso eu sempre falo aos meus colegas, que quem deve ter medo da fiscalização é aquele colega que está trabalhando à margem do que diz a ética ou do que diz a técnica da medicina ou da zootecnia. Porque a fiscalização ela vem para auxiliar e para punir aqueles que estão trabalhando errado. Então eu sempre digo, quanto maior fiscalização, melhor a população vai ter o respaldo e o serviço técnico prestado. Porque eu me lembro, Márcio, quando eu assumi, eu queria achar uma definição para o cargo que eu estava assumindo, né. Eu estava assumindo um cargo com mais de 20.000 profissionais e com mais de 18.000 empresas que nós temos registrado. Então, é um conselho já considerado grande, né. E o que definiria esse cargo de presidente? Qual era a minha ação? E o maior conceito que eu vi lendo os nossos regimentos é que o conselho não serve para defender o profissional. Primeiro impacto, mas como? Eu sempre achei que o conselho defende o profissional. Não, o conselho defende a sociedade, que é através da defesa do bom profissional que nós vamos entregar produtos de qualidade para a sociedade. A sociedade, quando procura um médico veterinário, um zootecnista, ela quer ter a certeza que aquele profissional está apto a prestar aquele serviço. E essa é a função do conselho, é que esses profissionais cada vez mais, né, estejam preparados para atender essa população que cada vez mais está rigorosa até mesmo nos atendimentos, né? E vamos dizer assim, está maior fiscalização até mesmo dos serviços que são contratados. Pegando esse gancho, me explica o que é a saúde única, porque muita gente acha que o veterinário só cuida do pet, mas existem muitas outras responsabilidades no ecossistema, diretamente interligada com a saúde humana.
Nós estamos falando de uma profissão, e eu falo aqui da medicina veterinária e também da zootecnia, que é uma das profissões mais ecléticas que nós temos. Hoje, Márcio, se tu me perguntar, Mauro, quantas áreas um médico veterinário e zootecnista podem trabalhar? Eu parei de contar no 35, mas eu acredito que seja mais, que nós estamos falando até em 45 ou 50 áreas que a nossa profissão pode atuar. E realmente a população desconhece, né? Porque sempre quando fala num médico veterinário, eu tenho um cachorrinho, eu tenho um animalzinho para tu cuidar. Mas quando tu fala, tem um médico veterinário numa rede de supermercados, tem um médico veterinário que está fazendo pesquisa para vacina para pessoas, tem um médico veterinário que cuida da alimentação que a população come, desde o seu café até o seu jantar. E a população começa a olhar diferente, né. E eu sempre digo, que a presença do médico veterinário é a certificação de qualidade. Quando nós falamos na profissão, nós falamos em selos de qualidade, ou seja, no atendimento clínico, ou seja, nas pesquisas, que são pesquisas voltadas para vacinas, que são utilizadas depois nas pessoas, ou seja, para o consumo de alimento, né. E eu lembro muito bem, Márcio, na minha cidade, o então professor Edson Nunes, que morreu durante a pandemia de Covid, e que foi o que me trouxe até aqui, porque na verdade, era ele que era para sair o candidato, e quando ele morreu, eu assumi a vaga e concorri no lugar dele. Ele era secretário de saúde lá no município da minha cidade, e ele apresentou ao prefeito da época a criação de 3 cargos de veterinário na área da saúde. E Passo Fundo é um polo de saúde humano, né, então Passo Fundo é um grande polo, fora Porto Alegre, Passo Fundo é um grande polo de saúde humana. E naquele momento o médico, o prefeito era um médico cardiologista, e ele disse: "Mas Edson, o que tem a ver o médico veterinário na saúde?" Ele disse: "Então, prefeito, eu vou te fazer 3 perguntas para eu tentar lhe convencer." Ele disse: "O senhor, quando se acorda de manhã, o senhor gosta de tomar o seu café?" Ele disse: "Gosto." "Então, o senhor gosta de tomar o seu leite?" "Gosto." "Por trás dessa cadeia do leite tem um médico veterinário que dá condições para que você consuma." "Mas vamos mais longe, o senhor no café, o senhor gosta de comer um queijo, um salame, um presunto?" "Gosto." "Por trás dessa cadeia também tem um médico veterinário." E daí na terceira ele disse o seguinte para o doutor, ele disse: "E o senhor, como bom gaúcho, o senhor gosta de reunir a família no final de semana e comer aquele churrasco com carne de gado, frango, suíno?" Ele disse: "Gosto. Por trás de toda essa cadeia tem um médico veterinário." Ele disse: "Não precisa mais, vamos criar as 3 vagas." Então vocês vejam que naquele momento, eu estou falando isso há mais de 15 anos atrás, nós já estávamos rompendo essa barreira, né. E agora nós estamos vendo, né, o mercado consumidor do mundo. Márcio, eu tive a oportunidade de estar esse ano, novamente lá em Paris, na reunião da Organização Internacional de Epizootias, a OIE, que hoje se chama ONSA, e nessa reunião que nós temos lá todo ano, lá em Paris, se discute o comércio de carne mundial. E quais são os grandes players que estão lá, e a presença são as empresas de proteína animal. E dentro dessas empresas de proteína animal, estão médicos veterinários que estão falando com esse mercado consumidor. Então são mercados que são restrições a algumas doenças, restrições agora ao uso de antibiótico. Vocês vejam bem, hoje, além dessa questão de segurança alimentar, nós estamos falando que nós fizemos parte da segurança econômica do nosso país. Eu sempre digo, se o nosso país hoje é um grande fomentador do agronegócio, dentro dessa cadeia, o médico veterinário, zootecnista, agrônomo, tem um papel de total importância, porque foi com a qualidade do serviço deles a campo que nós somos referência pro mundo. O pessoal formado, recém-formado, tem procurado o setor público ou tem ido mais para o privado? Como é que tá essa demanda? A formação hoje ela mudou muito, né, Márcio? O perfil também dos profissionais, né? Nós estamos falando, né, e isso a olhos vistos, né? Antigamente, nas próprias turmas de medicina veterinária, eram poucas mulheres, né, nós contávamos as mulheres que faziam medicina veterinária. E hoje elas são maioria, né, então nós estamos falando que quase 60% hoje dos inscritos no conselho já são mulheres.
Então, o perfil da medicina veterinária nessa questão aqui no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, ela mudou. Então, são mulheres que são mais dedicadas, que são mais, vamos dizer assim, que eu sempre brinco que elas têm a percepção, né, de observar o mercado, mas ainda tem muito a questão de investidores, né? As pessoas querem investir, querem ter a sua clínica, querem ter o seu ramo de atividade. Ainda o setor público não é ainda uma grande busca, porque o setor público ele é meio esporádico, né? Porque são épocas que abrem concurso público, né? E nós estamos à véspera, acredito eu, até aproveitando aqui o programa, né? A Secretaria da Agricultura está anunciando aí que vai fazer um grande concurso para fiscal estadual, né? O qual todos aí que querem prestar e ser servidor público podem estar realizando, né? Mas ainda a grande demanda é do empresariado, né? Então nós temos uma grande preocupação, né, Márcio, que nós, na formação da medicina veterinária, nós falamos pouco sobre empreendedorismo. Eu ia perguntar, tem alguma cadeira de gestão? Eu me lembro dentro da minha faculdade que eu tinha economia 1 e economia 2, mas pouco se falava em gerenciamento de carreira, gerenciamento de empresas, né? E isso eu vejo que é um grande gargalo que nós temos que assumir agora, né? E o profissional também, né? Procurar paralelamente à formação, se quer ir para o lado do empresariado, procurar um serviço especializado para que possa lhe orientar. Que eu sempre digo, né? Eu trabalhei muito tempo, Márcio também, que eu esqueci de falar na minha apresentação, eu coordenei o sistema de inspeção municipal de Passo Fundo. E, para o meu orgulho, é o 01 do Brasil, né? O sistema de inspeção municipal. Fostes RT. Mais ou menos, eu fui o coordenador geral, né? Desse programa programa não, é um serviço de inspeção municipal instituído por lei, lá no município de Passo Fundo, ao qual eu gerenciava mais de 35 estabelecimentos. Dentro desses estabelecimentos existiam os RTs. Então, nós, como serviço público, nós fiscalizávamos se os RTs estavam fazendo o serviço como deveria ser feito e se essas empresas estavam aptas a vender para o mercado consumidor. Então, é uma grande área, e eu posso te falar aqui, eu acho que é uma das perguntas que tu vai me fazer, eu já estou antecipando, que são as áreas de atuação da medicina veterinária que estão hoje, né, vamos dizer, com uma grande procura. E eu brinco, Márcio, aonde eu vou nas universidades, que nós estamos vivendo pleno emprego na medicina veterinária e na zootecnia. Daí o colega me olha, mas Mauro, como? Tem veterinário trabalhando plantão de R$100, de R$80. Existe o acúmulo em algumas áreas. O que a gente fala ao estudante da medicina veterinária? Observe o mercado. Saiba quais áreas que estão hoje sem profissionais, quais são as áreas em crescimento, né? A área dos produtos de origem animal, os RTs, como nós falamos antes, é uma grande área de proporção, que proporciona emprego a profissionais e que precisa de uma mão de obra qualificada. Nós estamos falando hoje nos sistemas de produção. É outro gargalo que nós também vimos dentro da nossa profissão que nós temos que tentar corrigir, que são os sistemas de produção que nós temos hoje, tanto na suinocultura, na avicultura de corte, na bovinocultura de leite, porque são áreas que se especializaram. E essa especialização levou ao uso de tecnologias. E o nosso profissional, muitas vezes, não está apto a trabalhar com essas tecnologias, né? E aí nós começamos a se preocupar, opa, o mercado quer aquele profissional que esteja apto, que entenda de mercado, que entenda de pessoas, né? Aquela coisa, eu vou fazer veterinária porque eu não quero trabalhar com pessoas. Hoje não existe mais isso no mercado de empregos do mundo, eu posso dizer, não só do Brasil, né? Então, além de trabalhar com a parte técnica, tu vai liderar. E uma coisa que sempre me falaram na minha formação, que o médico veterinário, ele vai ser líder aonde ele estiver. Um exemplo, se eu for para uma cooperativa, eu vou liderar grupo. Se eu for para uma clínica, para um hospital, eu vou liderar grupo. Então, nós precisamos ter essa formação humanista dentro da nossa formação, que é essencial para que esse profissional saia realmente apto a esse mercado que está sedento por esses profissionais. Então, existem vagas ociosas, mas nós precisamos de profissionais preparados. Não basta apenas dizer, eu sou médico veterinário. Não. Tem que estar dentro daquilo que o mercado quer,
porque o mercado também não quer perder tempo, ele não quer pegar o profissional e ter que treinar esse profissional, ele quer o profissional que saia já quase pronto para a sua atividade que vai desenvolver. Vamos aproveitar e vamos para nossa pergunta polêmica. Ó, quando toca esse sino, é que tem polêmica. Presidente, ensino à distância na veterinária. Isso é democratização do ensino ou é uma fábrica de profissionais que nunca exercitaram a medicina na prática? Isso não é baixar demais a régua de qualidade do mercado? Exatamente, eu sempre falo que é um dos grandes gargalos, né, da nossa profissão, e eu digo também que não é só da nossa profissão, porque nós participamos do Fórum do Conselho, que existe aqui em Porto Alegre, que reúne todas as profissões. E lá nós vimos que essa problemática é inerente a várias profissões que também estão reclamando. Mas primeiro, Márcio, nós temos que entender o que é a educação no nosso país. Quem é a responsabilidade de abrir os novos cursos, de dar a chancela para que esse curso funcione? Então, muito profissional se engana, e a gente vê ainda nas redes sociais, quando a gente publica algo sobre esse tema. Ah, o Conselho não faz nada, o Conselho Federal deveria não deixar abrir. E o que, que nós tentamos passar aos profissionais e para a própria sociedade? A opinião de todos os presidentes, isso não é só opinião, já existe documento feito, tanto pelo Rio Grande do Sul, ou pelo Nordeste, ou pelo Centro, Centro-Oeste, que nós somos contra a abertura de curso. Nenhum um presidente do Brasil é a favor da abertura de curso, porque nós sabemos a mazela que está acontecendo com a abertura desses novos cursos. Mas a definição fica na mão do MEC. Então, quem dera nós tivéssemos o poder da caneta, o sistema, Conselho Federal e Conselhos Regionais, de dizer, olha, a partir de amanhã não abre mais curso. O que, que nós tentamos daí articular, e isso nós estamos fazendo muito bem na gestão do Conselho Federal que está à frente, junto com os conselhos regionais, é tentar trabalhar com os nossos parlamentares. E aí, Márcio, ali é uma meia-culpa de nós, da nossa profissão. Nós precisamos eleger cada vez mais médicos veterinários e zootecnistas para termos uma representação no Congresso. Porque as mudanças, não só da nossa profissão, ou de qualquer profissão, ela acontece no Congresso Nacional. Porque é lá que aprovam as leis, é lá que aprovam os regimentos, e lá que nós vamos conseguir realmente essa mudança. Então, nós estamos trabalhando em articulação com os deputados federais de todo o Brasil, né? Cada estado fica responsável pelos seus deputados e senadores. Existe agora uma lei que está andando lá no Congresso Nacional, que é sobre a prova de proeficiência, né? Ó, existe alguma prova semelhante à da OAB? Exato. E a medicina conseguiu agora essa semana a aprovação, né? O lobby da medicina conseguiu a aprovação. Então, todo médico hoje que se formar precisa passar nessa prova. E nós estamos tentando, já está lá no Congresso, já está nas comissões técnicas, a prova de proeficiência da medicina veterinária. Mas daí nós temos que entender também que existe o outro lobby, que é das grandes corporações de educação, que também estão trabalhando para tentar derrubar esse lobby. Então você veja que é um lado e o outro lado tentando reverter o que está sendo construído. Mas nós vimos que é de total importância hoje que nós possamos ter essa prova. É uma prova que vai realmente, vamos dizer, separar, né, os profissionais, aqueles que não receberam uma boa formação, porque não é que ela extinga 100% dos maus profissionais, mas ela faz um filtro, né? Mas tudo isso nós precisamos agora de quem? Da aprovação do Congresso. Então, não fica na mão do Conselho Regional, não fica na mão do Conselho Federal, fica na mão dos nossos congressistas, e a gente diz, tanto para os nossos profissionais, para a população, que cobrem do seu deputado, que é importante que a medicina veterinária seja presencial, que não seja EAD. Nós sempre falamos que medicina veterinária é medicina, ela cuida de vidas, como a medicina humana cuida de pessoas. Então, de maneira alguma, nós podemos ter uma profissão que cuida de vida sendo IAD. Isso é inadmissível. E todo esse posicionamento que eu estou falando aqui, nós já fizemos através de ofícios, através de documentos, né, ao Ministério da Educação, que nós entendemos, né, que
realmente o Ministério ele tem que perceber que a abertura de novos cursos não traz a oportunidade. Ele traz a degradação da própria profissão, porque começa a formar mal profissionais e começa a ter grandes problemas que nós já estamos tendo aqui no nosso conselho aqui do Rio Grande do Sul, que é o grande aumento de processos éticos contra esses profissionais que realizam muitas vezes algo que não foram capacitados, cometem erros e serão julgados pelo conselho. Então é um retrabalho para o conselho da má formação que estão tendo esses profissionais. O Brasil hoje é quem mais forma médico veterinário no mundo e que tem o maior número de universidades também. Sim, Procede. o Brasil hoje, né, eu sempre falo, né, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com 31, mas eu falo hoje, pode ser que amanhã, né, o MEC autorize a abertura de mais uma, né, e isso é inadmissível, né, nós estamos falando uma reserva aí de mercado e de sobra de profissionais, né, porque não vai absorver, o mercado não vai absorver, e como eu te disse, muitos desse mercado é concentrado, principalmente na área de pequenos animais, né? Então, realmente, o nosso país ele deve rever, né? E não é só aqui no Rio Grande do Sul, é em todo o Brasil, a abertura dessas escolas, né? Mas, como eu falei, é um desafio duro, mas nós estamos diariamente, né, em contato com os nossos parlamentares, para que realmente nós possamos convencer, não só o Congresso, mas o próprio MEC, que isso não está sendo bom para a nossa profissão e será ruim também para a sociedade. Porque o nosso serviço ele é diretamente associado à sociedade, porque é a sociedade que vai contratar muitas vezes o serviço médico veterinário e zootecnista. Isso também baixa o piso salarial, né? É aquela questão da competição, né? Então nós criamos um mercado informal, né, onde muitas vezes o profissional para ganhar clientela, vamos dizer assim, começa a baixar preço, né? E isso é ruim para a profissão, isso é ruim porque começa a valorizar, a gente sempre diz por baixo, e nós queremos que a nossa profissão seja valorizada por cima, né? Que nós possamos ter médicos veterinários capacitados, que nós possamos ter médicos veterinários com bons salários, né? Porque aí nós teremos uma profissão realmente de excelência. E tem como tornar a classe CLT no setor privado? Isso é uma nós não estudamos ainda essa proposta, né, Márcio, mas eu acho muito difícil, né, por causa das nossas legislações trabalhistas. Nós estamos agora a mudança também da questão trabalhistas, que estão aí na questão da escala também, né, e nós estamos vendo se vai afetar os prestadores de serviço essa relação da escala de trabalho, mas é algo que é de se pensar, mas como nós falamos numa legislação trabalhista e nós temos serviços, né, e eu sempre falo, quem tem hospital veterinário, um hospital é 24 horas. Quanto profissional precisa para estar cobrindo esses turnos, quanto precisa de mão de obra, né, escalas de horários. Então é muito complexo essa questão, né? Então nós deixamos muito a iniciativa privada que está tentando regrar da melhor forma possível. E claro, deve ter um olhar também do governo sobre essa questão trabalhista, mas nós temos a certeza aí que algo aí tem que se ajustar, né? Porque nós estamos falando em pessoas que estão trabalhando demais, eu vejo algumas recebendo pouco, né? Nós temos que ver também a questão da hora trabalhada, né? Que é muito preocupante, porque realmente nós temos aqui, né, denúncias de plantões, né, que se pagam muito abaixo daquilo que nós seria como expectativa de ganho de um profissional e que nós gostaríamos que isso, né, o Ministério do Trabalho também tivesse esse olhar. São muitas denúncias? Hoje, o que chega na mesa do presidente lá? Nós temos hoje cerca de 100 denúncias por ano de processos éticos. Isso teve um aumento estrondoso, eu posso te dizer, com o aumento das número de faculdades. E são N situações, né? São N situações, ou é na clínica, ou é na indústria, ou é na atividade de campo também, nós temos algumas denúncias, né? Isso é a parte ruim, vamos dizer assim, do conselho, porque é um momento, a parte ruim, mas a parte que é necessária. Porque eu sempre digo ao profissional que diz: ah, para que conselho? Por que tem que se pagar conselho? Eu não quero pagar o conselho. Eu digo, gente, vamos acabar com os conselhos. Daí ninguém vai cuidar mais de nenhuma profissão, cada um vai fazer do seu jeito,
e vão se entender lá, quando eu sempre brinco, eu digo, vai dar uma faca para cada um e vão se entender lá quando tiver denúncias. Então, quando o profissional vê, e esse dado é importante, então nós falamos em 100 processos éticos julgados pelo conselho, é a força da representação do conselho. Porque se não existisse conselho, nós não estaríamos julgando esses mal profissional. E esses mal profissional estariam trabalhando sem controle algum na sociedade. Então, cada vez mais fortalece os seus conselhos profissionais, eu estou falando de todos os conselhos, porque todos os conselhos fazem o julgamento dos seus profissionais, porque é de extrema importância que nós estejamos um conselho preparado para que nós possa julgar esses colegas. E o lado ruim é porque nós julgamos colegas, né, e até colegas que poderão, ali, dependendo da gravidade, perder o seu diploma. Então, é muito sério isso. É um tribunal ético que funciona todo mês. Nós realizamos processos éticos aqui no Conselho e é a parte realmente que está aumentando muito e que nós estamos muito preocupados. Imagina se não tivesse o conselho. Exato. Presidente, qual é o maior erro do recém-formado ao entrar no mercado hoje? Eu falo isso porque eu tive uma oportunidade diferente. Durante a minha formação, eu fiz estágios. Então, eu fiz estágio na clínica, eu fiz estágio na indústria, eu fiz estágio nas fábricas de produtos de origem animal. Então, quando eu saí para o mercado de trabalho, eu já sabia o que eu queria. Eu sempre digo, a oportunidade de testar e até mesmo de errar é na formação. Porque depois, eu sempre falo isso aos novos profissionais quando estão nas formaturas, é que até aquele momento eles poderiam errar. Agora eles são profissionais que recebem o seu número de inscrição no conselho, mas não é só o número, eles recebem as penalidades que cabem sobre a sua profissão. Então, a partir dali, ele tem que conhecer a legislação, ele tem que conhecer o que é a ética dentro da sua profissão, para que ele possa não errar, porque ele poderá ser punido. Então, eu diria que o grande erro dos profissionais é deixar de ter essa oportunidade na formação e quando sai para o mercado de trabalho se deparar com aquele grande mercado que ele não pôde explorar quando era estudante. Então ele começa a definir o que ele quer a partir daquele momento. Isso é errado, porque ele já poderia, durante toda a caminhada de formação, já dizendo, eu quero trabalhar com pequenos, bom, então eu vou fazer estágios em clínicas e hospitais para ver se eu me adapto. Quero trabalhar com inspeção, vou fazer estágios em frigoríficos, em redes de supermercados, que trabalhamos também na questão de saúde pública e vigilância. Então é o momento da preparação. Eu digo, o profissional ele tem que fazer estágio, ele tem que estar apto àquilo que ele se propõe, porque o mercado de trabalho depois ele não tem esse tempo, né? Agora eu vou escolher, agora eu vou me direcionar. Não, já sai direcionado para aquilo que ele se preparou. Eu tenho percebido muitos profissionais, muitos recém-formados, indo direto para a pós-graduação, talvez com medo de não conseguir se colocar. Procede? Eu acredito que é uma tendência, mas eu pego pela minha turma, né? Alguns colegas a gente já via durante a formação que eles teriam a tendência de ser professores, né? Sempre olho, aquele colega meu, ele tem um jeito de professor. E esses colegas eles já são direcionados na sua formação a fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e ir para a carreira acadêmica, que é de extrema importância porque é esses novos professores que irão ensinar os novos profissionais, né? Então eu acho que não é uma tendência, né? Eu acho que é mais quem tem a predisposição para ir para essa formação, né? Que é totalmente necessária, né? Que nós possamos criar cada vez mais professores e especialistas dentro dessas áreas, né? Para que possamos ter depois vamos dizer assim, o retrabalho que eles possam ensinar esses novos profissionais que vão vir para o mercado de trabalho. Presidente, todo estabelecimento tem que ter um RT, um criador de cães, por exemplo, ou uma loja que é somente banho e tosa. Ambos têm que ter um responsável técnico. Bom, nós temos uma legislação, né? Essa legislação ela é bem detalhada, né? Da onde deve-se ter um responsável técnico, aonde não deveria ter, mas aquele
aquele proprietário ele quer que tenha um responsável técnico. Por quê? Vamos falar em questão de criador de animais, em canis. Para um médico veterinário, ele sabe o quanto de problema pode dar dentro de um canil. Uma doença infecto-contagiosa, não tendo um calendário vacinal dentro desse canil, pode se espalhar. Nós podemos ter a questão dos ectoparasitas, nós podemos ter a transmissão de doença entre animal e outro. Então, eu boto assim como proprietário de um canil. Eu gostaria de ter um médico veterinário, mesmo se a legislação não obrigasse, porque eu teria qualidade naquele serviço que eu estou oferecendo, né? Pet shop. Pet shop nós estamos falando, mas é só banho e tosse. Daí a gente volta novamente a explicar ao dono do estabelecimento ou para a população o que é um banho e o que é uma tosse. O que pode acontecer num banho e o que pode acontecer numa tosse. E o que pode ser identificado num banho e o que pode ser identificado numa tosse. Então, né? E o que pode acontecer também de acidente, porque é um animal, né? Um animal pode se cortar, pode se ferir, né? Então eu também, se eu tivesse um banho e tosa, eu gostaria de ter, se assim pudesse, né, ter um médico veterinário também como referência. Porque nós estamos falando de uma outra área que nós brigamos muito e brigamos, não só nós aqui, mas todo o Brasil, que é a venda de medicamentos em agropecuárias. Há muito tempo as agropecuárias conseguiram, na justiça, algumas, a não obrigatoriedade de ter um responsável técnico. O que se tornou isso? Uma venda indiscriminada de medicamentos. Antibióticos sem controle, medicamentos sem controle. E isso a gente sabe que logo ali na frente vai ocasionar uma grande problemática, que é a resistência a esses medicamentos. Mas eu nunca dei o medicamento para aquele animal. Mas não sabe porque não tem o controle dessa venda, não tem o controle de quem aplica, como aplica. Então é um grande erro onde tem produtos, principalmente medicamentos animais, não ter o responsável técnico. E o conselho é impotente hoje em relação a um balconista que vende no balcão um tratamento, com ou sem o RT? Não, o tratamento ele não pode ser vendido, né? O que ele pode, o balconista, é vender o produto. Agora, se ele receitar ou dar orientações e a pessoa fizer a denúncia para o conselho, isso é crime, né? Isso é charlatanismo. Charlatanismo é o conselho recebe essa denúncia e encaminha para a delegacia da polícia porque é crime. Nós não estamos falando nem em processos éticos, porque ele não é um profissional da medicina veterinária, e quando for por uma pessoa que não tem a qualificação, é crime. E foi aprovada agora também, nesse mês passado, a criminalização, né, o aumento da pena, né, para quem exerce atividade e não for médico veterinário ou zootecnista. Já houve alguma denúncia nesse sentido? Sim, nós temos denúncias, né, que são apuradas e que são de imediato, né, mandados para a polícia, delegacia da Polícia Civil ou para o Ministério Público. O Ministério Público é um grande parceiro do CRMV aqui do Rio Grande do Sul e quando ele precisa de ajuda também para os casos, né, que envolve o Ministério Público em relação a animais, ele também solicita ao Conselho apoio, né, técnico, e nós temos essa grande parceria aí realmente para tentar equacionar aí a questão de oferecer um serviço melhor. Essa informação é de extrema relevância. Então, é terminantemente proibido vender tratamento no balcão sem ser um médico veterinário. É crime. É crime, né? Nós estamos falando de pessoa não apta, né? A formação, a gente sempre diz, o médico veterinário, os zootecnistas não estuda 5, 6 anos, né? Para qualquer pessoa ir lá no balcão e receitar, né? Então, isso realmente nós sempre orientamos a própria população, né? Olha, vai num estabelecimento que tenha um profissional, porque depois tu não vai conseguir cobrar daquele estabelecimento algo diferente, porque tu sabia que não tinha o profissional e tu aceitou aquilo, né? Então, aquela questão também de preço, eu quero lá porque o fulano é mais barato, né? Olhe bem, né? Eu tenho o meu animal e eu procuro
consultar os serviços, consultar se existe um profissional, né? E voltando aqui à questão das universidades, né? Nós temos orientado principalmente a população e aos pais, principalmente, que observem a faculdade que o seu filho vai fazer. Se ela tem reconhecimento, se ela tem estrutura, se ela tem os professores necessários, né? Porque é nesse momento que tu vai colocar o teu filho nessa instituição. Então é como ofertar os serviços. Eu quero saber se aquele serviço tem qualidade. Então, muito desse fiscal, a população tem por si só poder fazer isso, né? E realmente saber se aqueles serviços são ofertados com qualidade. O pessoal tende a procurar o mais barato? Eu não digo todos, né? Porque depende, né? Como eu te falei, da estima que tu tem muitas vezes pelo animal, né? Nós estamos vivendo numa sociedade que hoje trata os animais como filhos. Então, se tu trata um animal como teu filho, né? E eu posso dizer, né, eu tenho a minha também, que eu digo como veterinário, eu faço errado, Dorme na cama? dorme na cama. 95% dos cães e gatos no Brasil dormem na É, cama com seus e responsáveis. na verdade é uma humanização dos animais, né? Mas, né, faz parte dessa nova sociedade. Então, tu imagina o profissional que atende um animal que a pessoa tem como filho. Olha a responsabilidade que ele tem. Não é apenas um animal. Ele tem que entender que aquilo pode provocar um problema sério na própria família, a morte desse animal, se ele não tiver o É. cuidado. Então, mais uma vez, né, nós temos também problemas psicológicos, vamos dizer assim, no atendimento, né, de pessoas, né, que levam seus animais e também de profissionais que não estão aptos a atender muitas vezes essa demanda que vem hoje com uma nova responsabilidade, né? Nós estamos tratando de animais que são considerados membros de família. Então é de extrema importância, mais uma vez, que esse profissional tenha a certeza, né, do diagnóstico, que procure todas as formas possíveis de um atendimento com qualidade. Hoje vemos uma explosão de planos de saúde pet no mercado. Para o conselho, esses planos são vistos como uma ferramenta de acessibilidade à saúde pet ou a banalização do serviço veterinário? Bom, os serviços, né, de planos de saúde começou, eu posso te dizer que eu tive conhecimento, né, acho que uns 4 ou 5 anos, que vem muito forte, né, tem algumas redes aí que estão ofertando. Nós também pegamos de surpresa, né, outros nichos de mercados que não são da área pet, que começaram a ofertar planos de Muitos. saúde. Posso te dizer os bancos, que foi uma surpresa também, né, que ofertam, né. Mas o que que a gente tem, orientado aos profissionais? Isso é uma onda que está vindo. Muitos que aceitaram essa onda no atendimento viram que não era bom para o seu estabelecimento, né. Alguns colegas, como eu estava conversando aqui anteriormente, já viram que eles mesmos podem lançar o seu plano de saúde, né, porque eu sou a referência naquela região. Eu tenho um atendimento, vamos dizer, dentro do meu escopo eu já tenho muitos que podem estar sendo captados para esse plano de saúde se eu realizar na minha empresa. Se ele tem tudo isso, todo esse poder, Carteira, eu ia dizer carteira de... se ele tem toda essa carteira, todo esse poder, por que ele vai botar um plano de saúde? Qual é a real vantagem dele? É porque Porque ele vai baixar o ticket, ele vai... pensando na empresa, né? Mas daí nós temos que... Tem vários planejamentos e trabalhos voltados a isso, né? Uhum. A questão do número que tu pode captar naquele momento, que às vezes o número de entrada, vamos supor, supre aquela baixa de cobrança, porque não é todos que vão utilizar naquele momento. Tu cria fidelidade nesses profissionais, desses profissionais e a população que vai estar sendo consumido. E o diferencial é o atendimento. Eu digo, por mais que nós estejamos falando em preço, e eu vejo muito isso em qualquer área, é o atendimento. Se o atendimento for aquele que o proprietário busca, se for bem acolhido, se for bem explicado, se ele tiver confiança, eu tenho certeza que ele vai retornar e não vai estar muito atento à questão de preços, né? Nós falamos, né, mais uma vez, né, que nós estamos falando de clínicas, hospitais,
que hoje utilizam equipamentos que eram utilizados na medicina humana. E por que eu falo isso para a população? Porque muitas vezes eles têm que entender o investimento que esse empresário teve para ter aquela clínica de qualidade. Então a cobrança ela tem que existir. A cobrança ela tem que ser valorizado pela estrutura, pelos equipamentos e pelos profissionais que lá tem. Então muito disso, né, a gente fala que esse mercado ele de plano de saúde, ele pega aquele que ainda não está bem estabelecido, que para esse às vezes parece ser algo bom, mas ao mesmo tempo que nós estamos vendo é que teve essa grande onda e que agora muitos não estão mais querendo atender por esses planos de saúde, porque como tu falou, estão perdendo até mesmo a renda que poderiam ter. Mas também existe o outro lado que nós estamos preocupados, é que esses grandes grupos começaram a abrir estabelecimentos próprios, né. Isso é uma briga de mercado, né, não é o conselho que vai dizer não pode, o pode, né. Então é o que a gente diz que é um novo olhar que o empresário deve ter sobre esses grupos, né. Mas também o que eu falo, a prestação do serviço de qualidade, ela tem que ser o foco de qualquer empresa, né, porque para competir com os grandes, para competir com essas grandes redes, muitas vezes o diferencial do atendimento é o que leva, né, à fidelização desses clientes. Eu costumo dizer que o marketing que não sai de moda é o cliente bem atendido. É o básico bem feito, é abrir a É, porta, feijão com arroz. bom dia, boa tarde, e dar um diagnóstico também bem preciso, o mais Exato, preciso possível, né. exato. Ó, essa pergunta aqui a gente vai voltar um pouquinho, a gente já falou sobre isso, ó. Presidente, sua bandeira é a união e valorização da medicina veterinária. Mas como valorizar o profissional se ainda existe um leilão de valores de consultas, exames e vacinas em cada esquina? Existe alguma regulamentação para esses valores? O que pode ser feito? Porque tem muito, eu vejo muito profissional, muito veterinário, tendo pena de cobrar e não olhando para o seu negócio, justamente o que foi falado aqui, né. Realmente nós temos uma grande campanha de valorização profissional, né, e eu sempre falo que a medicina veterinária, a zootecnia, nesses últimos 15, 20 anos, nunca foi falado tanto, né, em Brasil e em mundo. Por quê? Nós somos os responsáveis em botar alimento na mesa da população. Nós somos responsáveis em cuidar dos animais que são considerados filhos, muitas vezes, dessas famílias. Então, é uma profissão que ela tem ainda muito crescimento, porque nós seremos o responsável em produzir alimento para o mundo, né? E essa área pet que sempre cresce. Nós temos um grande problema que é a formação do profissional, né? Quando nós falamos em degladiação de preços e o profissional não ter o cuidado com essas questões, primeira coisa, qual a formação? Qual o princípio ético dessa pessoa, né? Nós temos que trabalhar o seguinte, que qualquer profissão, ela tem um código de ética. Se ela não for respeitado esses códigos de ética, ela pode se banalizar. E é ali que vem o freio do conselho e a importância do conselho. Então, o conselho, quando há abusos nessa questão de preços, de abusos de propaganda, a atuação do conselho, né? E o que nós tentamos balizar, principalmente, é que a profissão, ela é nobre. A profissão, cada vez mais, ela vai ser reconhecida, e ela já é reconhecida no nosso país, e até por outros países, como a medicina veterinária do Brasil sendo referência, né? Porque, como eu falei, nós exportamos carne para mais de 300 países aí em todo o mundo, e se deve muito ao trabalho dos médicos veterinários a campo. Então ela é reconhecida, né. E essa valorização, eu acredito eu, deverá muito se pautar pela onde o profissional quer chegar, né. Qual é a finalidade dele quando coloca um estabelecimento, porque muitas vezes o profissional coloca um estabelecimento e não sabe os desafios que tem para colocar esse estabelecimento, e ali ele se frustra. E ali já vem a questão da baixa do preço, já vem a questão da depressão. Nós estamos falando, né, da questão de profissionais que não conseguem se enquadrar nesse mercado. E é uma grande preocupação também do conselho, né, em orientar esses profissionais cada vez mais, né, de como eles devem proceder, como eles devem ser orientados até mesmo a querer empreender, porque o empreendedorismo, para muitos, né, quando sai da faculdade, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir um pet. Mas daí eu sempre digo, tá, mas tu sabe os impostos que tem que pagar?
Ah, não, não sei. Bom, então primeiro se informa na prefeitura, se informa no estado, se informa todos os impostos que tem que pagar. Sabe qual é a demanda de mão de obra que vai ter esse estabelecimento? Daí ele começa a fazer as contas e ele começa a entender a complexidade que é isso, né. Então, realmente, nós trabalhamos muito forte a questão da valorização, mas é para que a nossa profissão entenda que nós precisamos sair dessa área de conforto de: "Ah, eu quero abrir o estabelecimento e esse estabelecimento vai dar certo". Não, estabelecimento, eu sempre digo, ele tem tudo para dar errado, porque se tu não tiver o controle, se tu não tiver no dia a dia, estando à frente desses estabelecimentos, é muito fácil falir e é muito fácil tu começar a banalizar, né, a fazer preços promocionais e entender que a profissão ela não é isso, a profissão é uma ciência médica e um outro cuidado que nós temos, Márcia, aí também eu volto à academia, e eu perguntei certa vez numa faculdade: "Ah, por que que vocês estão fazendo veterinário?". "Ah, é porque eu gosto de cuidar de animais". Não é só isso a medicina veterinária. Veterinária é uma ciência médica. Eu quero fazer medicina veterinária porque eu quero salvar vidas, eu quero fazer veterinária porque eu quero trabalhar com alimentos, eu quero dar condições, de saúde para a população. Isso é um profissional que realiza uma faculdade para ser médico. Agora, muitos que nós estamos vendo, muitos eu não digo, vamos dizer uma pequena fatia, é esse profissional que está indo realizando medicina veterinária porque quer cuidar dos seus animais na rua de graça. Isso a gente fala que é o total precarização da profissão. Né, e isso nos leva, e eu me lembro muitas vezes, embates que eu tenho com o poder público, né, que nós não deveríamos cobrar, deveríamos dar a nossa contribuição. Tu já viu algum médico botar uma classe embaixo do viaduto e atender de graça? Tu já viu um advogado fazer isso? Por que que a profissão que gasta muitos reais, vamos dizer assim, muito dinheiro para formação tem que fazer isso gratuitamente? Né, nós gostamos muito de São Francisco, mas nós não podemos ser franciscanos, porque senão nós não pagamos as contas do nosso consultório, não pagamos a conta da luz. Então, assim, é uma ciência médica, uma ciência que deve ser cobrada, e como eu te falei, nós estamos oferecendo para a população hoje algo jamais imaginado, que são hã, equipamentos que são usados na medicina humana, hoje estão sendo usados na animal. E tudo isso tem preço, tudo isso tem custo, tudo isso tem valor e que deve ser repassado na oferta de serviços. Quanto hoje é gasto num curso, de veterinário? Em média, até desde o início até a formação. É porque Tempo e custo. porque hoje mudou muito, né, se eu falar em valores, eu posso estar errando e muito feio. No meu Aproximadamente. tempo de formação, e eu busco lá, a minha faculdade era integral. Então, ia de manhã e saía de noite da faculdade, né, e era uma faculdade particular, uma faculdade cara, é a Universidade de Passo Fundo, é uma faculdade que tem mais de 35 anos. Depois se mudou isso, né, hoje nós temos a medicina veterinária noturna, né, que já mudou a questão dos valores, né, mas e depende das cadeiras também, porque cada faculdade tem o seu um sistema de pré-requisitos, né. Então vamos supor, naquele semestre eu faço 5 cadeiras, no outro eu faço 8, né, isso varia também o valor. Né, mas a média é porque a média mudou muito, né, no meu tempo era muito, cara, eu acho que hoje o ticket médio baixou pela grande abertura de universidades, e eu não quero falar valor aqui porque eu posso errar e errar muito feio, né, mas no meu tempo era muito caro, porque ainda tinha poucas universidades, né. Eu me lembro, eu trabalhava, né, porque eu não tinha dinheiro naquela época, eu trabalhava nos finais de semana para cobrir, né, para conseguir fazer a faculdade, que era muito caro. E depois, ainda se formou em gestão pública, né. Exato, daí eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do estado, né, eu trabalhei no primeiro foco de febre aftosa, naquele tempo eu era vacinador, eu não estava nem formado como médico veterinário, trabalhamos em toda a região lá de Passo Fundo, 45 municípios naquela região, e em Joia também, né, nós estivemos lá vacinando, né, propriedades e buscando os animais que estavam infectados. Depois disso eu fiz um concurso público na prefeitura de Passo Fundo, ao qual sou concursado até hoje. E diante dessas questões públicas, vamos dizer assim, eu precisava me especializar mais. Então eu busquei a gestão pública, hoje eu sou formado também em gestão pública, né,
que me auxilia muito na questão de entender, né, um pouco do que é o público. Também já trabalhei no setor privado, né? É um setor que abriga muitos profissionais. Então, tenho essa satisfação de trabalhar tanto no lado público quanto no lado do privado e entender que, né, que são coisas distintas, mas que são coisas que funcionam e que devem funcionar muito bem. Tanto o setor público deve funcionar bem, como o setor privado, porque dessas duas formas nós vamos desenvolver cada vez mais o nosso país. Presidente, na minha pesquisa, eu vi que tu és um amante do tradicionalismo gaúcho e de cavalos. Procede? Procede, né, a minha formação, né, comunitária, né, o meu pai na minha cidade foi patrão de CTG. Eu acho que aqui pouco se fala em patrão, mas lá no interior se falava muito, né? E nós tivemos aí mais de 15 anos dentro de CTGs, já dancei em rodeios, né? Eu digo, que tempo bom, né? O tempo que a gente ia para rodeio, que a gente tinha toda uma atividade cultural. E eu sempre falo, né? Os CTGs é o lugar mais sadio que tem para ter as famílias estarem, né? É o único lugar que nós vimos crianças a idosos no mesmo local, confraternizando. Estive agora, até no final de semana passada, em Casca, a convite do colega Flaury Migliavaca, né, que é uma referência da medicina veterinária e da empresa que está à frente, que nos convidou a estar lá num grande evento lá, tradicionalista, né, e que bom, né, era um evento que só entrava de pilcha, pilchada gaúcho ou de prena. E essa é a nossa cultura, né, onde a gente se moldou, né, e tem muito orgulho disso, né. Acho que o tradicionalismo e a cultura gaúcha, a nossa cultura, ela tem muito a ensinar, né? E nós temos a preservar também, porque são conceitos básicos de família, religião, que devem ser preservados para uma boa sociedade. Então, me orgulho muito de ter participado de tudo isso, né? Mas foi uma fase, eu sempre digo, né? Nós temos a fase, que bom que a gente pôde passar por todas essas fases. E a gente traz com muito carinho, porque é algo que a gente gostaria que mais pessoas, né, até mesmo estivesse, né, porque é algo saudável. Mas sempre que tem oportunidade, o presidente está lá. Exato, nós estamos sempre, né, eu participo muito de eventos no interior do estado, né, até mesmo como presidente do conselho, nós visitamos eventos agropecuários, né, eventos que tem também rodeios, né, para falar com os RTs que lá estão trabalhando, né. Nós estamos fazendo um grande trabalho agora com os RTs de evento, e é importante utilizar aqui o teu canal. Nós vamos fazer uma grande ação, né, de sensibilizar esses profissionais da responsabilidade que tem diante desses eventos, né, porque é uma grande responsabilidade que eles têm, né. Nós estamos falando de eventos, muitas vezes, que tem mais de 1000 animais, e quem dá condições para que esses animais estejam lá são os RTs. Então, eles estão com uma total responsabilidade que nós queremos agora até mesmo ver se nós conseguimos dar um treinamento àquelas colegas que querem trabalhar nessa área, para entenderem o que é realmente a responsabilidade dentro de um evento dessa magnitude. E sem falar da Expo Inter, né? Nós estamos falando, é uma outra esfera aí, que é a nossa feira aqui em Esteio, aqui do lado. Presidente, a gente está se aproximando do encerramento. E agora vamos para nossa dinâmica aqui, ó. Eu vou botar 2 itens aqui. Opa, Ó, por favor, escolha um deles. a galinha não dá. A galinha ficou de fora. Vamos escolher o binóculo. Vamos no binóculo? É. Então vamos escolher o binóculo. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, o binóculo. Presidente Mauro, obrigado pela clareza. Ficou evidente que a ética é o único caminho para a longevidade do nosso mercado. Para encerrar, no seu ponto de vista, qual é a projeção do setor pet gaúcho daqui a 5 anos? Seremos a maior referência de excelência no Brasil? Bom, primeiro eu escolhi, né, o binóculo, porque nós devemos enxergar aquilo que os outros não enxergam. E isso nós estamos falando para os próprios donos da empresa, né? Nós temos que estar sempre à frente. Eu vou muito em feiras, tanto aqui no Brasil como fora, e vejo assim, a capacidade que o setor tem de olhar à frente. Então, o empresário, ele tem que estar, né, nesse olhar, de enxergar aquilo que vai acontecer, né? E como nós estávamos conversando aqui, né, a transformação que teve da área pet,
onde há 20 anos atrás nós encontrávamos o consultório veterinário dentro de uma agropecuária, no fundo da agropecuária, que nós teríamos um médico veterinário para atendimento. E nesses 15, 20 anos, o mercado pet ele se transformou. Nós estamos nas grandes avenidas, as avenidas mais caras de todo o nosso país. Nós estamos utilizando equipamentos que jamais pensávamos, ou pensávamos, mas com um tempo maior, que é os equipamentos da medicina humana estão sendo utilizados para a área animal. Então, tudo isso veio muito rápido, né? E o que nós precisamos, junto com essa rapidez, da formação de mão de obra. Então, cada vez mais os serviços estão especializados. Hoje não basta apenas a formação, tem que ter especialização, porque esse mercado é muito competitivo. O mercado do Rio Grande do Sul cresce, né? E eu boto como exemplo a minha cidade, mais uma vez, Passo Fundo. Nós tínhamos um hospital, hoje nós temos mais de 5 hospitais veterinários, e hospitais veterinários com qualidade, com atendimento e com profissionalismo, né? E é um mercado que vai crescer muito, né? Nós estamos falando de um mercado que tem um crescimento aí de 7 a 10%, até 15% nós tivemos já de crescimento, né? E ele vem acompanhando a realidade da sociedade, da nova sociedade. Cada vez menos filhos, cada vez mais pets, cada vez mais qualidade a esses animais, né? Porque eu digo, não basta apenas ter um animal, nós temos que saber que aquele animal vai precisar de um atendimento veterinário, que ele vai precisar de um banho e tosa, que ele vai precisar de uma boa ração, e tudo isso é ofertas de serviços. Então, nós temos muito a crescer. Eu acredito que o mercado aqui do Rio Grande do Sul, né, eu viajo muito o Brasil, nós estamos muito bem nessa questão da oferta de serviços, né? E cada vez mais é estar atento a esse mercado que é transformador, né? Então, eu quero dizer aí a todos os colegas, né, que tem um grande espaço ainda para se crescer. É uma área que vai absorver ainda muito dos profissionais da medicina veterinária, que estejam preparados, porque esse mercado, ele cada vez mais, ele quer profissionais qualificados, e aos empresários dizer que realmente tem que olhar à frente, né? Quais são as inovações, o que é a oferta do produto, mas nunca esquecendo da qualidade do atendimento. Porque muitas vezes tu se preocupa, eu quero ter um equipamento de ponta, eu quero ter isso, e esquece da tua entrada do teu serviço, né? A entrada do teu serviço é a qualidade do serviço que tu estás oferecendo. Então, a grande dica ao empresariado é que, além de acompanhar essa modernização da nossa profissão, cuide sempre do seu atendimento, do feedback que é dado principalmente aos seus pacientes, porque é esse diferencial que vai se tornar um crescimento sólido, não apenas um crescimento, mas um crescimento com solidez e com fidelização desses que estão sendo atendidos pelo seu estabelecimento. Então a nossa dica é essa, né, que esse mercado ele está em expansão e vai ainda crescer muito aí nos próximos anos. Vamos para a ampulheta? Vamos. Ó, Não temos medo da ampulheta. vamos lá. A ampulheta representa o tempo. Quanto tempo temos mais de mandato? 2027? 2027, né, e com muito orgulho eu posso dizer que nós conseguimos cumprir no primeiro mandato muito daquilo que nós propomos, né? Nós estamos falando que nós fizemos em 3 anos o que o Conselho não fez quase em 50 anos. Não desmerecendo os outros presidentes, porque cada um teve a sua importância no seu momento. Mas nós trouxemos uma grande mudança estrutural, uma mudança de administração do próprio Conselho. Algumas mudanças que são visíveis, nós mudamos a frota de veículos, nós reestruturamos totalmente a casa na Expo Inter, lá, que é um grande encontro dos médicos veterinários todo ano. Nós estamos fazendo agora uma obra inédita aqui no Conselho, que todos vocês aí que estão nos assistindo serão convidados, eu acredito que até o final do ano, que é a remodernização do nosso prédio aqui na Ramiro Barcelo. Nós estamos fazendo uma grande obra que quer ser o quê? O acolhimento dos profissionais que vêm do interior e os profissionais da capital. Nós estamos criando, e eu posso te dizer aqui pela primeira vez algo que vai ser inédito no Conselho de Veterinária de todo o país, que é a Casa do Médico Veterinário do Zootecnista. Então nós vamos ter uma sala dentro dessa nova reforma que nós estamos prevendo, para aquele médico veterinário que vem à capital, que precisa
acessar a internet, que precisa acessar uma impressora, que precisa utilizar os serviços do conselho, ele vai ter uma sala só para ele. Ou que precisa apenas passar o tempo, que tem um atendimento e que precisa voltar no final da tarde para sua cidade. Então nós vamos criar pela primeira vez aqui em Porto Alegre a casa de acolhimento do médico veterinário e do zootecnista, né, que será algo inédito aqui, mas que a gente tem certeza que quer cada vez mais que o profissional entenda que o conselho é a sua casa, o conselho não é representado apenas por gestões, ele é representado pelos profissionais. Cada profissional tem que se sentir parte desse conselho, porque é dessa forma que a gente vai conseguir a união, que nós falamos tanto da profissão, e que nós, com essa união, nós vamos conseguir superar os desafios. Porque os desafios nós sempre teremos, ou seja, da educação, ou seja, do salário, mas esses desafios, com a união, ele vai ser ultrapassado muito mais fácil. Então é isso que a gente prega e é isso que a gente deseja. Presidente, qual é o legado da gestão Mauro Moreira? Eu acho que o grande legado é o que nós não aceitamos os limites com os desafios, né? Nós poderíamos apenas ter aceitado aquilo que foi nos apresentado naquele momento, não ter feito todas essas demandas, como eu te falei, e de evolução que nós estamos trazendo ao Conselho, porque isso envolve gestão, isso envolve problemática, isso envolve mexer com funcionários, isso envolve mexer com uma gestão que já estava estruturada. Então, o grande legado, eu acredito nós, é não ter medo dos desafios, mas principalmente também entregar, né? Porque não adianta a gente só falar. Nós vamos fazer entregas. E, como eu falo, as gestões passam, mas as entregas permanecem. Então, que seja o nosso legado esse de aceitar muitas vezes um não como um desafio e de transformar esse não em algo produtivo, ao qual nós faremos aí e entregaremos até o final do ano com muito gosto, né? E não só eu, né? Toda a nossa diretoria, todos os servidores que lá estão. Então nós vamos entregar realmente algo aí para os próximos 50 anos aí, que nós possamos ter aí uma estrutura melhor, uma estrutura adequada, mas principalmente um olhar do profissional sobre o seu conselho, né, que seja realmente visto como uma grande casa de acolhimento e não uma casa que afasta o profissional do seu conselho. Obrigado pela aula de hoje, pelas informações valiosíssimas. E deixa eu te passar aqui nosso souvenir. Ó, essa caneca é famosa por causa do tamanho dela. O pessoal adora o tamanho dela, para tomar um cafezinho e lembrar da gente. E não esfria o café essa. Não esfria o café. Bom, quero te agradecer. Eu acho que nós temos muita satisfação de estarmos participando, né? Porque é dessa forma que a gente consegue se comunicar, né? Nós falamos muito com a nossa comunicação, que nós estamos fazendo muito, mas muitas vezes a gente esquece de comunicar. Então são esses espaços que a gente aproveita. Nós falamos também aos profissionais que estão nos assistindo, que têm dúvidas, que querem esclarecer algo, que procurem o conselho, que procurem. Nós temos profissionais que lá estão preparados para receber, né? E é utilizando esses espaços que a gente consegue se comunicar cada vez mais. E nós que agradecemos, porque é a oportunidade aqui da gente estar falando aí com a população, mas também com os profissionais que fazem parte desse grande conselho. Onde encontramos hoje nas redes sociais o presidente e o conselho? O conselho tem a sua página, né? Nós temos a nossa página do CRMVRS, nós temos também o nosso Instagram, que depois a gente pode deixar disponível. Estamos em todas as redes, isso, Fernando, né? Então é muito fácil e é importante, tu vê, eu já ia esquecer aqui, já ia me pegar aí depois, que o profissional acompanhe as nossas redes sociais, porque nós temos uma outra dinâmica no conselho, é que nós realizamos muito evento em todo o estado. Então é a primeira gestão que nós quebramos esse paradigma, né? E eu sou o primeiro presidente eleito estando no interior do estado. Eu quebrei uma regra que todos os presidentes eram da capital. Eu sou o único que estou no interior do estado como presidente. Então eu tenho levado muito dos eventos que aconteciam apenas na capital ao interior do estado, né? E todos esses eventos, essa grande agenda, sai nas nossas redes sociais. Então o profissional quer saber onde o conselho vai estar, como é que eu posso ter acesso ao conselho. Acompanhe as nossas redes sociais, porque tem muita coisa lá realmente, né? E nós estamos produzindo, né, cada vez mais para estar em contato direto com esse profissional através das redes, porque é a forma que a gente vê que é muito fácil, né? Não muito fácil, né? Mas que a gente tem a oportunidade de comunicar com uma grande massa.
Presidente, muito obrigado. E chegamos ao final do Dia de Pet Podcast. Compartilhem esse material. Compartilhem esse episódio maravilhoso com o presidente Mauro Moreira. Faça chegar nos 4 cantos do nosso estado maravilhoso, que é o Rio Grande do Sul. Busquem a gente nas redes sociais. A gente também está em todas as redes sociais, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok e principalmente aqui no YouTube. Então, até a próxima, pessoal. Todo dia é dia de pet.